Consumindo a raiva. Todos precisamos aprender como lidar e cuidar da nossa raiva. Para fazer isso, temos que prestar mais atenção ao aspecto bioquímico da raiva, porque este sentimento tem suas raízes tanto no corpo quanto na mente. Precisamos então examinar profundamente o modo como comemos, bebemos, consumimos e também a forma como lidamos com o corpo na vida cotidiana. A raiva não é apenas uma realidade psicológica. Aprendemos nos ensinamentos do Buda que o corpo e a mente não são separados um do outro, mas uma só realidade. A raiva não é apenas um processo mental, porque os aspectos mentais e físicos estão interligados e não podem ser separados. No budismo, chamamos a formação corpo-mente de Namarupa. Namarupa é o corpo-mente como uma única entidade. A mesma realidade aparece às vezes na mente e às vezes no corpo. Se conseguirmos superar a dualidade que vê a mente e o corpo como totalmente separados um do outro, chegaremos muito perto da verdade. Muitas pessoas estão começando a compreender que o que acontece no corpo também acontece na mente e vice-versa. A medicina moderna sabe que a doença do corpo pode ser resultado da doença da mente e também que a doença da mente pode estar relacionada com a doença do corpo. Por isso, temos que cuidar muito bem do corpo se quisermos dominar a raiva. A maneira como comemos e aquilo que consumimos passa então a ser extremamente importante. Nós somos o que comemos. A raiva, a frustração e o desespero que sentimos têm muita relação com o nosso corpo e com os alimentos que ingerimos. Precisamos, portanto, cuidar bem da nossa alimentação para nos protegermos contra a raiva e a violência. A maneira como cultivamos os alimentos, o tipo de comida que ingerimos e o modo como comemos podem trazer a paz e aliviar o sofrimento. Nossa comida desempenha um papel muito importante na raiva que sentimos. Os alimentos podem conter raiva. Quando comemos a carne de um animal que estava com a doença da vaca louca, a raiva está presente nessa carne. Esta é uma constatação óbvia, mas precisamos também prestar atenção nos outros tipos de alimentos que ingerimos. O ovo ou o frango que comemos também podem conter uma grande quantidade de raiva, e se comemos a raiva, expressamos a raiva. Hoje em dia, as galinhas são criadas em larga escala em fazendas onde não podem andar, correr e ciscar. São alimentadas exclusivamente pelos seres humanos e mantidas em pequenas gaiolas sem poder se mexer, sendo obrigadas a ficar de pé noite e dia. Pense na possibilidade de você não ter o direito de andar ou correr. Imagine ter que permanecer noite e dia no mesmo lugar. Você enlouqueceria. É isso o que acontece com as galinhas. Ficam loucas. Para que as galinhas produzam mais ovos, criam-se o dia e a noite artificiais, usando uma iluminação com o objetivo de fazer dias e noites mais curtos, para que as galinhas ponham mais ovos. Essas aves acumulam muita raiva, frustração e sofrimento, e expressam esses sentimentos atacando as galinhas que estão perto delas, usando o bico para ferir as outras. Com isso, elas sangram, sofrem e morrem. Para evitar que a frustração faça com que as galinhas ataquem umas às outras, os criadores agora partem seus bicos. Pense nisso. Quando você come a carne ou o ovo de uma dessas galinhas, está ingerindo raiva e frustração. Preste atenção. Tome cuidado com o que você come. Se ingerir raiva, você terá e expressará raiva.
Se comer desespero, sentirá e manifestará desespero. Se engolir frustração, expressará frustração. Temos que comer ovos alegres de galinhas felizes. Precisamos beber um leite que não venha de vacas raivosas. Deveríamos tomar o leite orgânico de vacas criadas de um modo natural. É preciso haver um grande movimento que estimule e apoie os fazendeiros, encorajando-os a criarem seus animais de maneira mais respeitosa possível. Também precisamos comprar legumes e verduras cultivados organicamente. Consumimos a raiva através de outros sentidos. Nós não ingerimos a raiva apenas através dos alimentos, mas também através dos olhos, ouvidos e com a consciência. O consumo de artigos culturais também tem relação com a raiva. Por isso, desenvolver uma estratégia de consumo é extremamente importante. Os artigos e reportagens que lemos nas revistas e os programas a que assistimos na televisão também podem ser tóxicos por causa da raiva e frustração que contém. Os filmes são como um bife ou um ovo. Se encerrarem raiva, ao consumi-los, estamos colocando para dentro de nós raiva e frustração. Os artigos dos jornais e até mesmo as conversas podem conter muita raiva. Pense um pouco nas vezes em que, depois de 1 hora de conversa, as palavras de uma outra pessoa envenenaram você com uma grande quantidade de toxinas. Essa raiva ingerida certamente se expressará mais tarde. É por isso que precisamos estar permanentemente atentos e conscientes com relação ao que consumimos. Quando você ouve o noticiário, lê um artigo no jornal, vê um filme ou discute um assunto com outras pessoas, está assimilando o mesmo tipo de toxinas que ingere quando come de uma forma inconsciente.